Boa noite a todas e todos. Bom, minha relação com São Paulo, ela é de quem transita por São Paulo, né? Porque eu moro em Santos, litoral de São Paulo. Mas o engraçado é que eu nasci em São Paulo, né? Eu só nasci. Porque a minha tia morava aqui em São Paulo, minha mãe veio visitar minha tia, porque o médico falou que eu nasceria lá para o final de agosto. Minha mãe veio visitar minha tia e eu acabei nascendo no dia 1º de agosto. E eu nasci aqui em São Paulo, fui registrada aqui em São Paulo, mas nunca morei aqui. Assim que eu fui registrada, eu voltei para Santos e a minha vida é em Santos, que é bem perto também daqui, né? Só descer a serra. Mas de uns anos para cá, minha relação com São Paulo tem sido mais forte, porque eu faço mestrado em Filosofia Política na Universidade Federal de São Paulo, e fiz a minha graduação em Filosofia na mesma universidade, então eu tinha que subir e descer. Só que esse campus da Unifesp, ele fica em Guarulhos, né? Ele não fica em São Paulo. Mas, para ir para Guarulhos, eu tinha que passar por São Paulo, né? Eu ia por São Paulo, né? Pegava a Dutra, né? Às vezes, infernalmente, né? Parada na Dutra. E essa minha relação com São Paulo, ela é desgastante, porque eu sou caiçara, então, para mim, ter que ficar horas... Alô? Oi? Para mim, é um pouco desgastante. Os primeiros meses de faculdade, para mim, foram muito difíceis. Esse estresse de São Paulo, a Sé no horário de pico, e a faculdade. Mas o que eu achava interessante é que esse campus da Unifesp, ele ficava num bairro de periferia, em Guarulhos, para desespero de muitas pessoas. Agora esse campus está sendo reformado e, temporariamente, nós estamos no centro de Guarulhos, e muita gente não quer voltar para a periferia, porque é longe, porque então tem um problema político na Unifesp em relação a isso, de muitas pessoas, inclusive professores, não quererem ir para a periferia. E, para mim, foi minha primeira experiência em periferia, foi por conta da faculdade. E como a gente tem esse olhar, quem está acostumado a viver no centro, tem esse olhar, né? A periferia é longe, é tudo muito longe, e se esquece que as pessoas que vivem na periferia todos os dias pegam um ônibus para ir ao centro para trabalhar e passam horas dentro do ônibus para ir trabalhar, porque a maioria trabalha no centro. E, às vezes, que eu tive que sair cedo de lá para ir para São Paulo, no centro, os ônibus abarrotados, as pessoas viajando praticamente na porta dos ônibus e fazendo esses trajetos todos os dias, né? E aí a pessoa, para ir à periferia, mas é longe, né? Como que, a depender de quem fala, a gente começa a perceber o que é longe e o que não é. E eu dei aula no Estado durante um tempo, atualmente não dou mais aula, em periferias. E eu percebi o quanto que aqueles jovens da periferia não se sentiam pertencidos a essa cidade, né? Existem várias São Paulos, várias cidades, e como que essa geografia, como São Paulo, ela aparta, né, as pessoas. Existem pessoas da periferia, eu tinha alunos meus que nunca tinham ido ao cinema, por exemplo, que, de repente, para quem mora ao centro, é algo super comum, né? Ou que nunca tinha ido ao teatro também. Né? Porque, por mais que hoje se tenha mais opções de lazer barato, a gente não pode esquecer o quanto que esse transporte em São Paulo é caro, e quem mora, muitas vezes, na periferia, às vezes não tem o dinheiro do transporte para ir até o centro, para poder ir a um museu ou para poder ir ao cinema, por exemplo. Né? O quanto que a São Paulo, ela aparta, né? Dependendo da classe social, e, claro, também da questão racial, porque a gente vive num país que teve 354 anos de escravidão e que o racismo tem um papel preponderante na pobreza, e o quanto que a população negra também acaba ficando apartada ou está no centro. As mulheres, como eu, são as que eu vejo de uniforme branco, sendo babás, ou trabalhando como domésticas, ou trabalhando terceirizadas em shopping centers. E como que isso é um incômodo para mim,
né, de eu estar num lugar que muitas vezes eu sou a única ou sou pouca e as como eu não estão desfrutando daquele espaço como eu estou desfrutando. Então, a minha relação com São Paulo ela me angustia muito nesse sentido, de perceber que os como eu não estão desfrutando São Paulo como deveria, até por conta de todas essas questões políticas e sociais, por todos esses ranços que a gente carrega, por todas essas questões que a gente ainda precisa enfrentar e que a gente ainda vive num país que nega, né? Um país que teve como mito fundante a democracia racial e que as pessoas não têm maturidade, muitas vezes, para o debate público sobre a questão do racismo, ainda ficam, mas será que existe? Basta a gente olhar. Né? Eu sempre brinco que não precisa ler Franz Fanon se não quiser, é só a gente ir para o Capão Redondo e a gente ir para o Morumbi e ver quem são as pessoas que estão morando no Capão Redondo, quem são as pessoas que estão morando no Morumbi. Né? Um fenômeno recente que, né, a cidade ficou toda enlouquecida, a questão dos rolezinhos, por exemplo. Né? Eram jovens de periferia que nunca tinham ido ao shopping, né? Porque muitas vezes nos bairros de periferia não tem shopping, e o alvoroço que foi aqueles jovens proibidos de entrar no shopping center, porque eram jovens, em sua maioria, negra, e as pessoas não estavam acostumadas com aqueles jovens lá, e já assumindo que aqueles jovens iam roubar, iam fazer estardalhaço, não entendendo o quanto que também falta investimento nas periferias, de teatros, de cinema, de lazer. Né? O lazer acaba ficando muito concentrado no centro, então, concentrado para quem tem dinheiro, e quanto que é importante a gente pensar essa questão da descentralização. Né? A questão dos rolezinhos, a gente percebe a repressão que foi. Né? Eram somente jovens querendo se divertir e ter acesso à cidade. Né? Então, São Paulo, são vários São Paulos, e nos espaços mais privilegiados de São Paulo, são poucas pessoas que têm acesso a. Né? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer o recorte, né? Porque, a depender de quem fala, São Paulo vai ser de um jeito, né? A depender de onde você mora, a sua relação com São Paulo vai ser de outra. Não tem como a gente falar num discurso universal, porque é uma cidade muito grande, é uma cidade muito desigual, né? Não longe do Brasil, que é um país desigual. E essas desigualdades, elas são muito latentes. Eu acho que é impossível a gente não perceber. Né? Muitas vezes não se percebe porque o nosso olhar está muito naturalizado e a gente acaba não percebendo. Quer dizer, quem não percebe, porque para mim é muito gritante, não tem como a gente não perceber essa desigualdade. Então, mas eu tô sempre aqui, né? Porque por conta da faculdade, do meu trabalho, eu sou colunista da Carta Capital, então eu participo de muitos debates aqui em São Paulo, mas eu não quero viver aqui em São Paulo. Eu prefiro viver em Santos, eu tenho uma filha, eu acho muito mais interessante Santos para mim, porque é perto. Né? Eu tenho amigos que moram em São Paulo, levam mais tempo para chegar nos lugares, muitas vezes, do que eu que estou vindo de Santos. E Santos eu tenho praia, Santos é plana. Então, eu digo que eu venho para São Paulo, eu aproveito o que tem de bom de São Paulo, mas me inquieta perceber, eu estou sempre aqui, essas desigualdades. Recentemente, eu participei de uma palestra lá no Centro Cultural da cidade de Tiradentes, e, assim, realmente, cidade de Tiradentes é outra cidade dentro de São Paulo. Né? E aquele centro cultural lá é recente, muitas pessoas ali da vizinhança às vezes não conhecem ou acham que não é para elas, mas como que foi importante criar um centro cultural lá, tem vários cursos, palestras, oficinas, uma biblioteca linda lá, e o quanto que quem mora no centro de São Paulo sequer conhece que existe esse centro cultural na cidade de Tiradentes, ou, de repente, não vai nem achar interessante participar de debates lá no Centro Cultural. Né? Uma das meninas que me convidou disse que, às vezes, as pessoas sequer querem ir para lá participar de oficina, seja para ministrar, porque é longe. Né? Então, essa questão do longe, que eu acho que a gente tem que começar a refletir, longe para quem? Né? A maioria esse Centro Cultural fica bem em frente a uma favela muito grande. A vista para o Centro Cultural é uma favela muito grande, enorme,
E eu começo a pensar, né, essas pessoas que moram lá, naquele lugar, com certeza a maioria é obrigada a ir ao centro para trabalhar, para poder tirar o seu sustento. E o tempo que eu levei para chegar lá, levou mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. E como o fato dessa cidade, de não se investir nas periferias, né, porque as pessoas são obrigadas a sair de lá para ir ao centro para trabalhar, são obrigadas a sair de lá para ir estudar, né, porque fica tudo muito no centro, por conta dessa não descentralização. Quanto tempo de vida essas pessoas perdem todos os dias no transporte público? Era um tempo que, de repente, elas podiam estar usando para outra coisa, para o lazer ou para outra questão, e elas perdem para poder se locomover, para poder trabalhar, né? Porque a gente tem uma cidade que é projetada de uma forma muito desigual. E eu fiquei pensando nisso, isso porque eu fui lá no Centro Cultural fazer uma palestra, e eu fiquei, né, coisa de quem faz filosofia, refletindo muito sobre as coisas, o quanto de vida, né, que essas pessoas perdem todos os dias dentro de um transporte público, porque a gente tem um transporte público ineficiente nessa cidade, tem umas linhas de metrôs muito poucas, né, que não atingem nem de longe o que deveria. A questão do trem em São Paulo, não vou nem comentar, né, que eu acho o trem em São Paulo desumano. Né, a primeira vez que eu peguei, né, eu estava lá, super me achando, esperando o trem chegar, super feliz, olhando para as pessoas. Quando o trem parou, todo mundo entrou com tudo, eu quase caí no chão. Falei, gente, essas pessoas fazem isso todos os dias. O quanto que isso também desumaniza as pessoas, porque é desumanizante o tipo de tratamento que essas pessoas recebem todos os dias. Então, ninguém está preocupado se te empurrou, muitas vezes, ou quer te dar bom dia, porque é tão estressante, né, você passar por isso todos os dias. O transporte público em São Paulo, ele é tão desumano, trata as pessoas com tanta violência, eu diria, e são violências diárias que você vai passando, que as pessoas sequer depois ficam cobrando, a gente cobra, né? Mas a pessoa podia, né, ser mais gentil e tal, mas eu penso, gente, como ser gentil dentro desse ambiente tão hostil? É muito difícil. Né? E isso porque eu fiz isso algumas vezes. Imagina quem faz isso todos os dias. Existem pessoas que pegam um trem lotado todo dia, depois que desce do trem, pega um ônibus lotado. Né? Eu conhecia gente que levava 3 horas para chegar no trabalho. Né? A minha irmã, que está aqui, ela trabalhou na Oscar Freire, numa loja na Oscar Freire. A primeira vez que eu fui na Oscar Freire, eu achei assim, muito surreal. Eu falei, gente, isso é São Paulo? Né? Pela pele das pessoas, você viu que as pessoas eram ricas, né? E as mulheres, como eu, estavam empurrando carrinhos. Então, eu quase não quis se calar, só fui lá dar um recado para a minha irmã e fui embora, porque aquilo, olhar para aquilo e ver que as pessoas naturalizam, sequer se incomodam com os lugares sociais que foram construídos para as pessoas como eu, me choca. As pessoas sequer perceberem que isso é um incômodo, as pessoas sequer se incomodarem com esses lugares sociais e achar que está tudo bem. Né? Então, é uma coisa que eu percebo muito aqui em São Paulo, essas desigualdades, e quanto que a gente naturaliza, e quanto que a gente sequer percebe, o quanto que a gente sequer pensa a periferia, sequer acha importante pensar a periferia, e sequer pensa como que é a realidade daquelas pessoas que estão lá. Né? Então, são vários São Paulos, e dependendo da onde a pessoa está, do ponto de vista dela, é uma São Paulo muito desumanizante. Era isso. Obrigada. Obrigada, Djamila. A gente tem perguntas aqui no estúdio? 2 perguntas, vamos lá. Oi, boa noite. Meu nome é Tainá. Eu queria perguntar, como você falou que você faz faculdade em Guarulhos, você tem que passar por São Paulo. Como você é mulher e negra, assim como eu, você já sofreu preconceito. Minha pergunta é, tem alguma diferença no preconceito? Se você já sofreu algum preconceito aqui em São Paulo e de outros lugares, como lá em Santos, onde você mora? Tipo, qual que é a diferença desse preconceito? Qual que é o peso dele? Santos, eu brinco que é uma província, né? A província é Santos. As pessoas têm uma mentalidade muito provinciana, bairrista,
Eu moro nesse bairro que eu vivo atualmente há 10 anos e tem pessoas que vivem lá há 40 anos e não saem de lá. Tem muita essa coisa, Santos. Eu percebo assim, tem uma diferença grande. Assim, aqui em São Paulo, ninguém acha nada demais eu usar trança, ou quando eu tiro a trança, se eu tiver de Black Power, normal, ninguém vai ficar me olhando. Em Santos, as pessoas ficam... Eu sou meio extraterrestre quando eu estou de Black Power em Santos. É uma coisa assim assustadora. As pessoas parece que chegou um ET. Aqui em São Paulo, não, por ser muito grande, por ter pessoas que se vestem de várias formas. Então, isso não acontece. Assim, desse olhar assustador. Mas o que tem de igual é quando eu estou em espaços, tanto em São Paulo como em Santos, que as pessoas julgam que não é para mim. Aí é a mesma coisa. Aquele olhar de estranhamento, aquele olhar de quem deixou esse povo entrar, aquela coisa, o que ela está fazendo aqui, né? Porque a gente percebe pelo olhar, né, às vezes, das pessoas. Então, isso é muito igual, né? Alô? De estar em espaços que as pessoas julgam que não é para mim, onde eu sou a única ou a minoria, muitas vezes. Então, eu percebo, e isso é igual. Né? E estar na universidade, estudar numa universidade pública, não me liberou de sofrer racismo, muito pelo contrário, até dentro da universidade, inclusive, de comentários, de piadinhas. Então, eu percebo que não é igual a sentido da minha aparência, mas do jeito que eu me visto e tal. Mas é igual quando eu estou em espaços que a sociedade já naturalizou que não é para mim. Aí é extremamente igual. Né? Ou me olham com uma cara meio assim, ou me distratam, ou fazem 1000 perguntas, parece que eu estou no interrogatório policial, porque as pessoas querem saber como é que eu surgi ali, como é que eu apareci ali. É muito comum, pessoa que nunca te viu na vida... Nunca te viu, oi, nossa, mas o que você faz? O que você está fazendo aqui? Mas a pessoa quer saber como é que você surgiu lá. Né? As pessoas ficam incomodadas, chega a ser engraçado, né? Mas o que ela está fazendo aqui? Isso é igual, né? Porque Santos é uma cópia da burguesia paulistana, até porque os paulistanos que se aposentam vão lá para Santos. Né? Santos tem muito idoso para a cidade ser plana. Então, de uns anos para cá, Santos está muito parecida com São Paulo, com a mentalidade. E não era assim. Né? Santos, há muitos anos atrás, era conhecida como a cidade vermelha, de tanto comunista que tinha. Mas, depois de quase 20 anos de governo de prefeituras, lá, governos municipais conservadores, de criações de condomínios clubes, igual aqui em São Paulo, teve um aburguesamento muito grande da cidade, e a mentalidade é muito parecida. Então, às vezes, eu nem consigo diferenciar se eu estou em Santos ou se eu estou em São Paulo. Está chegando pela internet a pergunta sobre se você assistiu o filme da Ana Mulaert, O Que Horas Ela Volta. Então, você comentou sobre a sua experiência de ver iguais não ocupando os espaços da mesma forma que você. Recentemente, o filme da Ana Mulaert discute justamente isso. Como você acha que o movimento negro e o movimento feminista ajudaram nessa autoestima de uma geração de Jéssicas? Bom, inclusive, amanhã eu vou estar num debate com ela, na USP, com a Ana Mulaert, sobre esse filme. Então, o Brasil tem essa mentalidade ainda muito forte, escravocrata, né, de tratar os empregados domésticos como escravos. Né? Essa questão, a pessoa não pega nem um copo de água dela, a pessoa não arruma a própria cama. Né? E o quanto que isso está muito ligado a essa mentalidade escravocrata, né? A questão do quartinho da empregada, que é um quartinho na área de serviço, sem janela, né? E a pessoa ter que ficar ali disponível 24 horas para aquela família, o quanto que isso é desumano e o quanto que se romantiza esse tipo de relação aqui no Brasil, extremamente romantizado. É como se fosse da família, né? Mas ela está no testamento, não está. Então, se romantiza em vez de tratar como relações de trabalho, e é uma profissão extremamente desvalorizada, justamente porque a maioria das pessoas que estão lá são mulheres negras, e justamente por conta de uma sociedade racista. Né? Mas, depois de muitos anos de trabalho dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento feminista negro, a gente consegue perceber uma mudança, até porque hoje a gente tem cotas nas universidades federais, a gente tem uma lei de cotas, que isso era uma pauta do movimento negro de muitos anos,
E esse trabalho todo que o movimento negro vem fazendo há muitos anos e que hoje se reflete também na nossa autoestima e na nossa conscientização, porque eu acho que o mais importante é a gente se conscientizar, né? Porque às vezes eu converso com pessoas que falam: nossa, mas eu nem sabia que eu era explorada. Nossa, mas eu nem sabia que isso era um problema, de tão naturalizado que está, né? Eu lembro de conversar com uma senhora que era empregada doméstica, porque eu fico sempre conversando com as empregadas domésticas no prédio que eu moro, elas saem do trabalho, eu adoro, eu sempre fico, né? As minhas vizinhas não gostam muito de mim. E aí eu lembro de uma frase que me marcou muito de uma dessas moças, que ela virou para mim e falou: nossa, mas eu não sabia que eu era explorada. E é isso que a gente, às vezes, não tem essa consciência mesmo, né? Porque, infelizmente, a nossa educação é extremamente precarizada, é uma educação que não visa a gente refletir criticamente, né? Eu já dei aula no Estado, e é lamentável, né, a estrutura das escolas públicas, do ensino público, e o quanto que a gente não tem essa informação, ao mesmo tempo que a gente liga a TV, a mesma coisa, o reforço de estereótipos o tempo inteiro. Essa discussão não é trazida da maneira como deveria ser. Um país de 52% de população negra, a gente liga a TV e pensa que está na Dinamarca, porque quase não tem negros na TV. E o quanto que isso afeta a nossa autoestima e faz com que a gente não tenha, muitas vezes, noção do problema que a gente enfrenta. Então, eu acho que essa autoestima, essa conscientização é muito fruto dos movimentos sociais que vêm há anos tentando trazer essa conscientização. Vou passar para a plateia agora para mais uma pergunta. Olá, boa noite. Na sua fala, você relata a sua passagem pelo Oscar Freire e o seu incômodo. Eu consigo percebê-lo muito bem, já vivi isso em algumas situações. Mas será que o ato de querer sair dali da forma mais rápida e sair também não é uma forma de internalizar e mostrar: olha, o teu lugar não é ali? Será que não, às vezes, quando a gente age assim, eu também já fiz isso, será que não é uma forma de perpetuar o discurso? Talvez a gente não afrontar, não digo nem questão de brigar ou não, simplesmente tomar aquele espaço também como seu. Será que isso também não pode ser pensado dessa forma? Entendi sua pergunta. Não, eu não tenho problema nenhum em estar em espaços que dizem que não é para mim, né? Senão nem estaria na universidade pública, né? Não estaria fazendo mestrado, não estaria escrevendo na carta. Eu não tenho problema com isso. A Oscar Freire, ela me incomodou, não no sentido de eu não achar que ela era para mim, mas no sentido de perceber aquela naturalização daquelas violências. Aquilo me incomodou, né? O modo como as pessoas agem lá, aquela questão do consumismo exacerbado, isso me incomodou, né? Me incomodou por essas questões, né? Não por questões de sentir que não é para mim. Entendo super o que você fala. E acho que a gente não tem que internalizar mesmo. Todo o espaço é nosso, nos foi tirado. Né? Isso que as pessoas têm que entender. Nos foi tirado, a gente tem que ocupar, sim, todos os espaços. Que às vezes as pessoas se sentem acanhadas, né? Não vou ali porque as pessoas vão me olhar. Isso eu não tenho, eu vou em qualquer lugar, chegando, jogando minhas tranças lindas, não tem problema nenhum. Se a pessoa está incomodada, o incômodo é dela. Mas na Oscar Freire me incomodou por essas questões que eu achei um retrato muito da Casa Grande Senzala, nesse sentido, de ver aquelas mulheres extremamente subservientes, aquelas outras que entram nas lojas e deixam o filho com a babá, e essa coisa que me incomodou. Né? Não de... Minha irmã trabalhou lá há anos, eu tive que ir lá outras vezes, inclusive. Mas não foi isso. Inclusive, eu tive recentemente num lugar que eu era a única pessoa negra, aquela filósofa Judith Butler veio para o Brasil, e eu tenho o melhor orientador do mundo, que me conseguiu colocar uma vaguinha numa festinha com ela. E, assim, não me incomodou chegar lá num espaço em Alto de Pinheiros, não me incomodou nem um pouco. De ficar tomando champanhe, as pessoas me olhando, isso não me incomodou. Eu digo, e acho que não tem que incomodar, a gente tem que ir mesmo. O meu incômodo com o Oscar Freire foi por ver essas relações muito colocadas e eu não poder fazer nada, sabe? Uma relação, foi uma sensação de impotência minha de ver aquelas coisas, de se tratar um outro ser humano como se ele fosse menos, e as pessoas acharem isso ok. Né? De chegar com o seu motorista, de gritar com o seu motorista, de tratar as pessoas como se fossem inferiores, e eu não poder fazer nada, né? Porque se eu ficasse ali mais alguns minutos, eu ia acabar gritando: você está louca?
né? Porque isso, para mim, foi um incômodo muito grande. Mas eu super entendi sua pergunta e não foi um incômodo nesse sentido, não. Porque eu acho que todos os espaços têm que ser ocupados, eles nos foi tirado. E a gente tem que tomar de volta.